Olá, olá, olá! Está começando agora mais um Café Terapia comigo, Lari Marola. Pega sua xícara porque hoje vamos falar sobre dinheiro. É muito interessante como a gente vive em uma sociedade, em um universo, um planeta que toda hora tem ali troca de dinheiro o tempo todo. E muita gente não tem ideia do que fazer com o dinheiro, não tem ideia do quanto o dinheiro fala sobre ela, né? E hoje eu quero trazer essa reflexão para você. O que o seu dinheiro fala sobre você? O que ele diz sobre você, sobre a sua vida, tá? Porque a forma como a gente lida com o dinheiro é um comportamento que pode ser que a gente está replicando em outras áreas da nossa vida. Então, falar sobre dinheiro também é falar sobre comportamentos, sobre nossa forma de ver o mundo e de fazer as coisas. A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente falar é que o dinheiro, ele serve para três coisas, gente. Ele serve para trazer segurança. Então, imagina, você, talvez, para você, né, o que é segurança? Comprar uma casa, ter um carro, ter um seguro legal de saúde, poder proporcionar para os seus filhos uma escola bacana para eles estudarem. Então, para você, segurança pode ser isso, né? Pagar as contas, né, em dia. Então, o dinheiro, ele tem essa finalidade que é trazer segurança. Mas não é só isso. Ele também tem a finalidade de realizar sonhos. Então, talvez para você um grande sonho é fazer uma viagem, ou talvez ter uma casa, proporcionar um bem material para sua família. Talvez para você sonho é um projeto, é uma empresa, é conseguir ajudar, sei lá, pessoas que você sabe que precisam. Então, o dinheiro também tem essa finalidade de realizar sonhos. Então, segurança, sonhos e, por fim, filantropia. Uma das funções do dinheiro na nossa mão não é parar na gente, mas ser um instrumento para a gente ajudar pessoas. E pessoas que a gente, de verdade, talvez não saiba nem quem são, né? Uma instituição de caridade, uma ação, uma ONG, aqueles momentos, né, de calamidade pública, que pessoas do país precisam de uma contribuição, de uma ajuda porque perderam tudo. O dinheiro também serve para isso. Então, quando a gente entende as funções do dinheiro na nossa vida, a gente começa a perceber como que ele está hoje em nós, né? Então, como que o dinheiro ele está fluindo da minha vida? Ele está aqui realizando sonhos? Ele está trazendo segurança? Ele está servindo para a filantropia? E eu sei que em alguns momentos isso não acontece, né? Ou porque a gente não se planeja direito, ou porque a gente não sabe usar, ou porque a gente não tem na nossa mão. Mas quando você tem esse conhecimento, eu também entendo que muitas coisas mudam, tá? A partir do momento que você o adquire. Outra coisa também que é importante falar é que o dinheiro nada mais é do que energia de troca. Então, eu faço algo e, por consequência, eu recebo dinheiro em troca. Se a gente morasse, vivesse em outro século, né, talvez, ao invés de dinheiro seria uma cabra, seria uma verdura, né, porque era a moeda de troca que eles tinham. Então, eles tinham bens e eles trocavam isso. Hoje a gente tem dinheiro. Então, a moeda de troca que a gente tem, né, pelos serviços, pelo trabalho que a gente desempenha, é aquele papel, é aquela moeda, tá? Aquele Pix, né? Então, são as formas que a gente tem hoje. Mas lembra, é energia. Por que energia? Porque algo foi feito e, por consequência, tem essa energia, essa troca, que hoje é o dinheiro, né? Que a gente recebe por conta disso. Então, se o seu dinheiro, ele é energia e ele serve para trazer segurança, realizar sonhos e fazer filantropia, se isso não está fluindo na sua vida, alguma coisa está errada, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses padrões de comportamento que podem estar falando muito sobre você por meio do seu dinheiro. Faz sentido? Então vamos lá. O primeiro padrão, e eu acho que é o mais forte, né, que eu acabo atendendo nas sessões de terapia, são aquelas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então, gente, quantas vezes você não ouviu, né, que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro é porque roubou, é porque fez mal para alguém, que quem tem dinheiro se corrompe, quem tem dinheiro acaba ficando ganancioso, passando em cima das pessoas, que quem tem dinheiro não é feliz, quem tem muito dinheiro não consegue ser feliz, que dinheiro é difícil de conquistar, é muito difícil porque não nasce em árvore. Então são crenças que são enraizadas em nós e assim, às vezes desde pequenos, né, que a gente cresce com aquilo e dificultam a nossa vida quando a gente cresce, quando a gente tem que pegar essa energia do dinheiro e fazer ela de certa forma multiplicar na nossa mão. Então, eu já atendi várias pessoas que por conta da crença religiosa, né, que elas cresceram, daquela doutrina, elas viam dinheiro como algo sujo. E aí hoje elas estão empreendendo ter uma empresa e elas não conseguem prosperar. Por quê?
Porque se o dinheiro é sujo, como que eu vou prosperar na minha empresa? E aí a vida não andava. Pessoas que gostariam muito de ter uma casa, de ter um bem, mas o dinheiro é muito difícil, muito suado de ser conquistado. Ai, meu Deus do céu, minha família nunca, ninguém conseguiu, também não vou conseguir. E aí o dinheiro não vinha, as coisas não aconteciam, não fluíam, tudo era muito difícil, muito penoso. Então perceba, a forma como a gente vê o dinheiro também é a forma como ele chega até a gente, tá? E eu acredito muito nisso, porque tudo que acontece na nossa vida acontece por conta dos nossos pensamentos, da forma como a gente se comporta, né? O pensamento, ele tem uma grande influência na nossa vida, porque a gente pensa sobre aquilo e a gente acaba agindo por conta daquilo. Então, tudo começa no pensamento, exatamente, e depois se torna um comportamento. Então, se a gente consegue mudar algumas formas de pensamento, a gente também muda as formas de comportamento, tá? Então, pensamentos que são disfuncionais em relação ao dinheiro, se a gente fica ali alimentando eles, possivelmente a gente vai reagir dessa forma e ter comportamentos dessa forma. Agora, quando a gente percebe alguns pensamentos ali que, putz, não são legais, não estão tão funcionais, o que eu posso fazer para mudá-los, né? Porque os pensamentos não definem quem a gente é, são pensamentos, mas eles podem ter muita interferência na forma como a gente age. Então, mudando o pensamento, a gente também muda alguns comportamentos. Tem até um versículo que eu gosto muito, que está em Romanos 12:2, e ele fala sobre isso, né? Que nós temos que renovar a nossa mente para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se a gente não renova nossos pensamentos, não renova a nossa forma de ver o mundo, a gente também fica paralisado e não vive aquilo que a gente tem que viver na nossa vida. Faz sentido? Então, o primeiro ponto são essas crenças limitantes, que a gente tem que trabalhar, né? E na terapia a gente trabalha bastante, entende de onde vieram e traz um novo significado para todas elas. Eu quero até indicar para você uma série muito legal que está na Netflix, que chama Como Ficar Rico, que é exatamente sobre isso, né? Como as pessoas olham o dinheiro, como que elas usam o dinheiro e como elas reeducando a forma de ver o dinheiro, as coisas começam a fluir na sua vida. Fica uma indicação, é uma série bem bacana, talvez você vai se identificar com algumas coisas e gostar bastante da forma como é desenrolada ali aquelas situações. Mas não para por aí, não é só sobre crenças limitantes, né? Que o dinheiro acaba fluindo ou não na nossa vida. Um planejamento também é muito importante. Então, existem pessoas que não são planejadas em relação ao dinheiro. Ou elas gastam adoidado, né? Então, conheço pessoas que são extremamente consumistas, gastam adoidado, elas não se planejam. Elas não sentam com o marido, com a esposa, com a pessoa que elas moram ali, que estão fazendo planos, e falam, putz, para esse mês a gente tem X, como que a gente vai gastar? Ou esse mês a gente extrapolou um pouco o que a gente podia, fez dívida. O que aconteceu? Qual foi o imprevisto? Né? Qual foi a necessidade de fazer aquilo? Então, por falta desse bom planejamento, elas acabam tendo dificuldade com dinheiro. E um bom planejamento é algo que está muito enraizado na nossa cultura. Perceba que nós brasileiros, né, a gente tem aquele negócio do jeitinho brasileiro. Ah, depois a gente resolve te dar um jeitinho. E esse jeitinho atrapalha muito o bom planejamento. E, infelizmente, muitos casamentos acabam por conta de uma falta de gestão financeira. Né? Então não seja você mais uma vítima do mau planejamento, se planeje, use o seu dinheiro com sabedoria, faça aplicações, entenda o quanto você pode gastar, né? Talvez para alugar um lugar, aonde você vai alugar para poder caber no teu orçamento, como fazer para esse dinheiro também, né, suprir as suas contas, sua alimentação, coisas básicas, né? O quanto você pode investir, talvez, para sair com as pessoas, para conquistar alguma coisa, fazer aquela poupancinha, sabe assim? Para poder guardar e ter no futuro uma reserva. E tem várias pessoas, gente, que falam sobre isso. Você acessar aí rede social, né, YouTube, pesquisar no Google, você vai encontrar tantas pessoas falando sobre isso. Então, informação a gente tem. Às vezes o que falta é motivação, né? Aquela preguicinha, né? Falta aquela motivação, aquela vontade de fazer acontecer, porque sem um bom planejamento, o dinheiro também, ele acaba não sendo bem usado. Pensando nessa tríade que eu falei, né? Segurança, sonhos e filantropia. Sem um bom planejamento, isso não acontece. E por fim, o último tópico aqui que quero falar com vocês diz respeito a descontrole emocional. Então, muitas vezes, vamos pensar, tá? Quando a gente é criança e a gente está descontrolado emocionalmente, o que geralmente a gente faz? Grita, chora, pula, sai correndo, briga com o amiguinho, morde, desconta, porque é o que a gente tem, né? Imagina, uma criança ainda não tem tanto conhecimento para conseguir lidar com as suas emoções.
ok? Então ela faz o que ela consegue, aquela coisa mais primitiva, aquela coisa mais instintiva de defesa, de proteção, né? De poder lidar com essa energia, né? Que tá parada ali das emoções de alguma forma. Agora, quando a gente cresce, a gente acaba usando outras maneiras de lidar com essa frustração, com essa decepção, com essa raiva, com essa alegria, tá? O dinheiro é uma delas. Então, muitas pessoas descontam no dinheiro suas frustrações, as suas angústias. Elas usam os recursos financeiros que elas têm para suprir ali esse descontrole emocional. É uma fuga, elas se desassociam da dor usando o dinheiro como uma maneira de suprir aquele momento que elas estão passando. E aí, gente, é muito fácil cair, por exemplo, em consumismo, né? Quantas pessoas não são consumistas porque têm um descontrole emocional? Ai, a vida tá muito sem graça, ou porque alguma coisa aconteceu, ou porque eu tô muito triste, ou porque eu tô muito feliz, eu tenho que me recompensar. E aí usam dinheiro de uma forma equivocada, porque não tem controle emocional. Outra coisa também que acaba mostrando ali aquela falta de controle emocional é a necessidade de pertencimento. Né? Imagina, as pessoas querem tanto pertencer a um grupo, a uma instituição, a um lugar, né? A uma família, que elas trocam os pés pelas mãos e elas gastam dinheiro de forma muito inconsequente para suprir aquela carência, né? Para suprir aquela falta, aquela ausência. Então, elas compram para o outro sem falar não, sem pôr limite, elas investem, elas fazem acontecer, elas usam o dinheiro como uma forma de demonstrar afeto. E nesse jogo do pertencimento, desse descontrole emocional, acabam ali fazendo loucuras, né? E sendo inconsequentes. E por fim, uma outra forma também de mostrar um descontrole emocional é a escassez. Pessoas que estão ali tão escassas na sua vida que elas nem usufruem daquilo que elas têm. Às vezes é o contrário, às vezes a pessoa ela tem guardado, ela fez a poupança, mas ela não usufrui, ela deixa lá, ela não curte a vida, né? Ela tem tanto medo que falte e ela se apega tanto ao dinheiro, né? Que ele é a solução de tudo na vida, então vou deixar guardado, nunca vou usar, que ela nem usufrui aquilo que ela conquistou. Já atendi pessoas nessa situação, né? Que elas tinham uma boa renda ali guardada, que foi, né, por muito esforço, muito trabalho, foi construída, mas elas não se permitiam desfrutar daquilo, né? Então a vida estava tão sem graça, tão monótona, sem momentos de diversão, de lazer, né? Porque ela não se permitia usar aquilo por medo que faltasse. Então perceba, tem que ter um equilíbrio emocional para poder usar bem o dinheiro, percebe? Nem mais nem menos, né? Porque todo excesso esconde uma falta, mas de uma forma que a gente consiga usar esses recursos de uma forma positiva. Afinal de contas, todo trabalhador é digno do seu salário. Então a gente trabalha, a gente se esforça, a gente faz acontecer, o dinheiro vem porque ele é uma energia, ele é uma consequência disso, e a gente usa esse recurso para essas três finalidades: segurança, sonhos e filantropia. E quando a gente consegue fazer isso de uma forma muito positiva na nossa vida, a gente percebe que o dinheiro está sempre multiplicando, ele não para de vir, ele está sempre em abundância, porque a gente está respeitando essa lei, que ele é um meio para a gente obter coisas, né? E sem o respeito em relação a isso, usa de qualquer jeito, não se planeja, usa o dinheiro como uma forma de fuga, como descontrole emocional e se prejudica, né? Porque querendo ou não, como eu falei, a gente mora numa sociedade em que dinheiro é moeda de troca. A gente não pode sair trocando galinha, não pode sair trocando roupa para poder ter coisas. A gente usa o dinheiro para poder fazer isso acontecer. Então veja, meus amores, minha gente, dinheiro nunca é problema. O problema é a gente, né? Então, se a gente não se conserta, se a gente não se ajeita, se a gente não se arruma, se a gente não consegue criar na nossa cabeça novos tipos de pensamento e fazer com que isso desenrole novos tipos de comportamento e reações, o dinheiro na nossa mão nunca vai conseguir prosperar. E a função dele realmente é essa, é prosperar, é trazer multiplicação, abundância, mas para isso a pessoa que está usando, ela tem que estar bem, senão as coisas desandam e nada é concretizado. Espero que esse Café Terapia de hoje tenha feito você ter novos insights em relação à sua vida, aos seus recursos e as coisas que você quer construir. Pequenos pontos, né? Se a gente conseguir ajustar e arrumar, a gente vai ter novos tipos de resultado. É isso, um beijo e até o próximo.